Galera, eu não queria de coração voltar a falar de arbitragem novamente, voltar a falar sobre o que aconteceu no jogo de ontem, né, sobre toda a bizarrice, os absurdos, os roubos, mas como se não bastasse isso, aí depois eu me deparei com a análise do senhor PC Oliveira, do jogo de ontem, a análise que ele fez na TV Globo, no Sport TV. E aí, cara, quando você acha que não dá pra se revoltar mais, mas dá. Pior é que dá. Eu vou trazer aqui pra quem não viu a análise desse cidadão. Tem um árbitro, um irmão apitando aí também, que é tão ruim quanto ele era, pra vocês terem uma noção de que os árbitros são ruins, mas o quanto esses caras também eles prejudicam todo esse entorno. Esses pseudo comentaristas aí de arbitragem, como o senhor PC Oliveira, né? Que, enfim, cara, vou colocar na tela para vocês e aí cada um vai poder tirar a sua própria conclusão. Do troca de passe. Só fazendo uma introdução em relação ao que você comentou, que teve o toque de mão do Verratti, aparentemente um toque de mão, né? Então a gente tem que remeter sempre ao protocolo do VAR, que diz que uma decisão de campo em lances de mão na bola ou bola na mão, ela só pode ser modificada se você tiver uma imagem conclusiva, 100% para poder mudar a decisão de campo. Então a gente vai rodar aqui as imagens que foram mostradas na transmissão e a minha análise, ela está em cima daquilo que foi mostrado na transmissão. Se amanhã ou depois aparecer uma imagem que seja 100% conclusiva, aí é tranquilo mudar a decisão. Não, no Léo é super conclusiva. No Léo não se discute o toque no braço do Léo, no entanto, ele está buscando uma referência na disputa com o Ignacio, está recolhendo o braço e aquele toque na mão do Léo é acidental. Você só puniria esse toque do Léo, que está recolhendo o braço... Ele tá com dúvida aqui, gente. Se ele... Olha só a bola na mão do Verratti ali. Ele tá com dúvida aqui, gente. Ele não viu. Para ele não é conclusivo isso aqui. Para ele isso aqui não é conclusivo. Ele tem que ter uma imagem mais conclusiva do que essa daqui. O VAR lá chamou o Daronco porque viu, concluiu que teve o toque, mas o PC Oliveira não viu isso daqui. Ele não viu esse toque, não. Se a sequência fizesse o gol, aí você teria que anular. Portanto, esse toque do Léo, nesse braço que está sendo recolhido, apesar do toque, é uma mão acidental e ele não pode ser punido por isso, a não ser se ele tivesse feito o gol. Vamos para o detalhe do Verratti agora. Tudo que a gente está comentando aqui é com base na sensação. Eu acho que bateu, aparentemente bateu, eu tenho a sensação Uma piada, cara, não moral. que bateu. Por todas as imagens que eu analisei, as que foram mostradas na transmissão, eu não tenho 100% de convicção que essa bola bateu no braço do Verratti. Você pode analisar que ela pega na barriga e amortece no chão, que ele faz o movimento para frente, que a bola só pode ter ficado ali de posse dele porque bateu no braço, mas a questão é, com os ângulos mostrados na transmissão, por esse de trás do gol, pela imagem lateral, para mim, não tem uma imagem que é 100% conclusiva. E, portanto, e não só para mim, como para o próprio Daronco, que foi fazer a revisão. Ah, mas é claro. Só para você e pro Daronco mesmo, exatamente. Ainda bem que você falou, PC Oliveira. Só você e o Daronco mesmo. No monitor. E, de acordo com o protocolo, você só muda uma decisão de campo do jogo se você tiver uma imagem que seja conclusiva. E conclusão é 100%. Tivemos outros lances no campeonato, inclusive debatemos aqui, né, um gol muito reclamado do São Paulo contra o Atlético Mineiro, num lance do Paulinho, que surgiu a dúvida se a bola tinha batido só no quadril do Paulinho ou se ele tinha amortecido com o braço. Até a opinião também foi dividida naquele lance, no sentido de que foi só no quadril ou só no braço, mas a mudança de decisão, de acordo com o protocolo, tem que ser com imagem conclusiva, 100%. Se tiver com uma dúvida, se você não tiver uma imagem, não pode ser só pela aparência ou só pela sensação, ou parece que a bola fez um giro, não pode parecer, tem que ser conclusivo. E para mim, as imagens mostradas não foram conclusivas. Se amanhã ou depois surgiu uma outra imagem que seja 100%, aí o gol efetivamente deveria ser anulado. Gente, então é isso. Isso aí é o PC Oliveira. O PC Oliveira, essas imagens, isso que você viu aí, não foi suficiente para mostrar para ele que teve toque.
E o próprio toque do Léo, é involuntário, óbvio que é involuntário, mas muda a direção da bola, amortece a bola. Então quer dizer, então se não tiver intenção, não vai dar pênalti. Isso isso vai acontecer em todos os lances a partir de agora? É óbvio que não. Quantos lances que o cara não teve a menor intenção de tocar com a mão na bola, foi lá e tocou com a mão na bola e foi marcado. Quantos lances a gente já cansou de ver isso? Aí o cara me vem com todas essas imagens, só podia ser, né? Ele e o Daronco, os dois juntos. Mas realmente, porque fala, o Daronco foi lá e não viu. O Daronco, só vocês dois não viram, PC. Só vocês dois não viram. É um negócio assim, é assustador, cara. É impressionante isso. É muito revoltante. E aí eu vou trazer um trecho aqui do técnico Mano Menezes, que falou sobre isso também na entrevista coletiva. Foi um dos tantos que se revoltou. Clássicos são jogos de poucos erros, geralmente, de poucas oportunidades. Quando algo acontece para A ou para B, isso é determinante quase sempre para estabelecer um resultado, ou pelo menos uma estratégia favorável para um lado ou para outro lado. A gente vê dessa maneira, né? Então, a equipe vinha trabalhando bem, iniciou bem o jogo, estava bem postada, né? Acho que as coisas se caminhavam para a gente seguir a nossa série de bons resultados, e o lance foi muito marcante porque tirou a tranquilidade da equipe. Foi tão absurdo, porque às vezes existe diferença na interpretação, né? A gente tende a interpretar a favor da gente, mas foram todos os jogadores que reclamaram do lance. O lance parou praticamente na hora em que a bola bate na mão duas vezes, né? Primeiro do Léo Pelé e depois do Verratti. Então isso é muito marcante na medida em que você está acostumado que a regra diz outra coisa. Você foi preparado para saber que a regra diz outra coisa. E quando é a favor da gente, a regra é aplicada dessa maneira. Quando é contra, você quer da mesma maneira, você quer justiça. E não foi o que aconteceu aqui hoje. A gente acho que é uma coisa que não pode acontecer nesse nível de jogo que a gente tem, nessa grandeza de jogo que a gente tem, do nível da arbitragem que a gente tem. Nós não estamos falando de um árbitro FIFA, nós não estamos falando de um árbitro que está começando, ele sabe, né? Ele foi chamado no VAR, ele relutou muito para ir ao VAR. Nossos jogadores escutaram ele tentando convencer o VAR de que não tinha acontecido nada, né? Então eu achei muito, muito forte para um lance só. Ficamos procurando até agora a falta que foi marcado contra a gente, não achamos a falta. Então já não existiu a falta. O jogo sai limpo com a bola, vai sair. Não temos a falta. Segundo lance, tivemos uma falta no nosso zagueiro. Não foi um bloqueio, foi um empurrão que derrubou o nosso zagueiro. Terceiro, a bola bate na mão do primeiro jogador do Vasco. Quarto, a bola bate no jogador que faz o gol. Aí já não temos mais interpretação. Os outros todos podemos falar de interpretação. O último lance não existe interpretação. A lei é clara. O jogador que faz o gol não pode se utilizar do braço em circunstância nenhuma. Nem proposital, nem não proposital. Então, aí você é chamado pelo VAR porque o VAR está tentando consertar uma coisa que está errada. Você fica 3 minutos tentando achar um motivo para dar o gol, que é dessa maneira que a gente vê, né? Tínhamos certeza absoluta que ele ia anular o gol. Todos, quando ele voltou para o meio-campo, tinha essa, porque a reação dos nossos atletas deixa bem claro que todos esperavam que ele fosse anular. Então é isso, né? A gente tem bastante tempo de futebol, a gente já foi beneficiado por erros de arbitragem, a gente já foi favorecido, a gente já foi prejudicado. Mas esse não tem cabimento nenhum, né? E diria que as coisas já vêm acontecendo assim. Dos últimos 6 jogos nossos, o Daronco apitou 3. Nós empatamos o jogo em Criciúma, pode olhar lá nas imagens.
Pegamos uma bola e íamos em direção ao gol, ele matou o nosso ataque para dar um cartão amarelo para o jogador do Criciúma, era uma chance de nós virarmos o jogo. Depois o jogo de Cuiabá, os acréscimos foram se estendendo e cada vez aumentavam mais, né? E hoje acontece isso. Então, a gente sai insatisfeito, bastante insatisfeito por isso. Acho que foi muito prejudicado, acho que foi prejudicado no lance capital, num clássico onde as coisas tendem a ser parelhas, e um lance desse pode definir uma partida ou dar a condição para uma das equipes traçar uma estratégia bem mais favorável, né? Vamos continuar trabalhando com a seriedade sempre, é o que a gente pode fazer. Esperamos que essas coisas não se repitam contra a gente. Cara, tudo que eu tinha pra falar sobre esse assunto arbitragem, sobre Daronco, tudo que eu tinha pra falar, dentro daquilo que eu poderia falar, eu já falei. A revolta é muito grande, porque é muito cansativo, cara. É muito cansativo. Você já vai pro jogo sabendo que esse tipo de coisa pode acontecer. Essa que é a verdade. Eu queria só tocar num outro ponto da entrevista coletiva do Mano, em que ele fala sobre jogadas de bola aérea, como o Fluminense vem tentando e precisa desesperadamente evoluir e melhorar nesse sentido, tanto na defensiva quanto na ofensiva. E o Mano falou uma coisa que eu acho que faz todo sentido e é verdade. O Fluminense joga muita bola na área, não aproveita nenhuma porque não tem capacidade para isso, porque não consegue desenvolver outros métodos e outras formas, movimentações de agredir o adversário. Então o que ele faz? Ele pega a bola e joga na área. Ele se livra da bola, basicamente. Foi basicamente isso que o Mano falou e ele mesmo admitiu nessa resposta aqui. Eu não achei que houve um exagero hoje, por exemplo. Acho que houve um exagero diante do Juventude. Hoje a equipe fez o que tinha que fazer. Geralmente, quando você busca simplificar alguma jogada, é porque você não está encontrando a solução mais correta para fazer. Falei isso no meio de semana, falo isso de novo, né? Nem é a nossa característica tanto ficar erguendo bola na área. Cauã tem característica mais de atacar a bola até do que Cano, né? Do que John Kennedy. É bom nessa bola, mas não é o suficiente para a gente resolver. Temos que encontrar caminhos melhores. Então, mano, o seu grande desafio a partir de agora vai ser fazer com que esse time do Fluminense tenha a capacidade de construir, de criar oportunidades, de criar formas de agredir o adversário, de ser incisivo, de ser efetivo na frente, sem depender desse tipo de bola jogada na área que são jogadas inúteis, porque o Fluminense não tem jogadores com essas características para atacar a bola, né? Como o Vasco tem o Verratti, por exemplo. Não tem. Então o Fluminense precisa criar essas alternativas e isso é um trabalho do treinador e do técnico. O único ponto positivo que eu destaco aqui, apesar de ter dado mole no segundo gol do Vasco, foi o Ignacio. Estreou num clássico difícil, time jogando mal, ao lado do Thiago Santos, não era o Thiago Silva, era o Thiago Santos. E, cara, foi bem pelo alto, por baixo, na maior parte das jogadas. Firme, é um cara que não sentiu o jogo. Então, gostei a primeira boa impressão do Ignacio, na minha opinião. E tem tudo para brigar por essa vaga de titular ali ao lado do Thiago Silva. Um jogador que me passou, pelo menos um primeiro momento, uma impressão positiva. Não sei para vocês se vocês concordam ou discordam. Mas é isso, galera. Assim que possível a gente volta com mais informações. Vou ficando por aqui. Um abraço, tamo junto e até a próxima.